Teoria do domínio do fato em 5 minutos. É possível isso? Sim, é possível. Aqui, nos nossos vídeos de Direito Penal Descomplicado, de forma simples, rápida e objetiva, eu vou explicar para você a famosa teoria do domínio do fato, em apenas 5 minutinhos, para você poder responder qualquer questão da sua prova da OAB que envolva esse importante tema dentro do nosso direito penal. Mas antes de começar, curte aqui, o canal do Estratégia OAB no YouTube, siga as nossas redes sociais e ativa aquele sininho para você ser notificado de vídeos simples e diretos como esse de Direito Penal para te ajudar na prova da OAB. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui mais uma vez para resolver um problema para que você entenda um tema importante do direito penal, a famosa teoria do domínio do fato, em apenas 5 minutos. Vamos começar a contar o tempo agora. Veja, a teoria do domínio do fato ela é um dos temas mais badalados para a nossa prova da OAB. Ela funciona para definir o conceito de autoria. Quem é autor e como alguém pode ser tratado como autor no direito penal. E esse é um tema que é adotado pelo STF. Não, esse não. Esse é... Não, também não é esse STF. Bom, pelo STF, pela doutrina e pela prova da OAB. Para definir a autoria, a gente trabalha com a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato diz assim, anota aí, autor é todo aquele que possui o domínio sobre os fatos, vírgula, as rédeas da situação e, portanto, pode modificar, impedir ou alterar o resultado. Veja, autor é aquele que controla os fatos. Eu falei, é aquele que tem as rédeas da situação, ou seja, rédeas, sim, praticamente como se guiar uma carroça, dirigir um carro. O autor é aquele que controla a situação. E o grande barato da teoria do domínio do fato é desvincular o conceito de autoria da prática do verbo. Veja, praticar o verbo. Então, por exemplo, num homicídio, matar alguém, o que você pensa? Quem é o autor de um homicídio? Aquele que dispara a arma de fogo? Sim, esse é autor. Mas ele é autor porque ele praticou o verbo matar? Não. Ele é autor porque ele praticou o verbo matar e tem domínio sobre os fatos, ou seja, ele controla o rumo das coisas, ele controla o que vai acontecer. Ele define se o resultado vai ou não se produzir, se vai ou não disparar a arma. Então, sim, praticar o verbo é importante para ser autor, mas não é decisivo. Porque, pela teoria do domínio do fato, você pode ser autor sem realizar o verbo, sem praticar a conduta típica. Por exemplo, quando você é um autor intelectual. Vocês lembram lá do Casa de Papel? Esse cara aqui, o professor, ele planejava, organizava e controlava tudo o que acontecia, mas ele não botou a mão na massa, ele não vai lá fazer aquele crime, subtrair o bem, retirar o dinheiro. Então ele é o que a gente chama de autor intelectual. Por quê? Porque ele tem o domínio sobre os fatos, o controle da situação, embora não pratique o verbo núcleo do tipo penal, do roubo, da subtração, mas ele é autor, um autor intelectual. Então a gente pode separar, de acordo com a teoria do domínio do fato, duas grandes formas de autoria e mais uma outra modalidade que eu vou explicar para você agora. A gente tem autor direto executor, aquele que pratica o verbo com domínio do fato. Autor direto intelectual, aquele que planeja, organiza e elabora, tendo o domínio do fato, mas não realiza o verbo. Agora, ainda dá para você ter uma autoria diferente, graças a essa teoria do domínio do fato, que a gente chama de autoria mediata ou autoria indireta. É alguém que tem o domínio do fato, controla a situação e usa de outrem que não tem o controle, que não tem o domínio só para praticar o verbo. Então a gente tem algumas hipóteses onde você vai chamar de autor aquele que controla a situação, mas usa alguém para praticar a conduta, esse alguém sem domínio do fato, esse alguém sem controlar o que está fazendo. Quais são as hipóteses, então, que a gente pode trabalhar em questão da nossa prova da OAB? Atenção, porque isso é tema mega cobrado na nossa prova. Como autoria mediata, o cara responde como autor e aquele que praticou o verbo não vai responder. Não vai responder por nada, porque não é autor, embora pratique o verbo, não tem domínio sobre os fatos. Vamos lá, anota aí. Autoria mediata ou indireta, bota aí hipóteses. 1. Coação moral irresistível, do artigo 22. 2. Obediência hierárquica, do artigo 22 também.
3. Utilizar de um inimputável para praticar a conduta. E, por fim, a hipótese onde você tem o erro determinado por um terceiro, do artigo 20, parágrafo 2º. Perceba que em todas essas hipóteses, você tem alguém que controla o que está acontecendo e, portanto, autor mediato, usando de alguém que vai praticar o verbo, embora não responda, seja na autoria, dentro da autoria mediata, por conta da coação moral irresistível obediência hierárquica, já que não tem culpabilidade e não responde pelo fato, seja o inimputável, que também por não ter culpabilidade, não pode responder pelo crime, vai receber lá a medida socioeducativa ou a medida de segurança, seja o erro determinado por terceiro, alguém que leva outrem a errar sobre aquilo que está fazendo, então a pessoa não domina os fatos que pratica. Muito bem, a teoria do domínio final do fato tem mais uma última consequência importante. Ela vai dizer para você quem é autor e quem é partícipe. Autor é aquela figura principal, ou seja, que domina os fatos e vai praticar a conduta ou apenas dominar os fatos e controlar o que acontece, o autor intelectual e o próprio autor mediato. E quem seria, então, partícipe? Calma, não precisa entrar em pânico. Relaxa. Partícipe é aquele que pratica algo, ajuda de determinada maneira na prática do crime, colabora para aquele fato principal do autor, mas não tem domínio do fato. Então a definição de participação nasce da própria teoria do domínio do fato. Anota aí, partícipe é aquele que colabora dolosamente com o fato principal do autor de forma acessória e sem domínio do fato. Então aquele que empresta a arma, aquele que ajuda, aquele que induz, instiga, auxilia, mas não controla, não tem o controle e o domínio sobre o que vai acontecer. Mas, atenção, tanto coautores, autores e partícipes respondem pelo mesmo crime. E essa é a nossa dica final. O Código Penal adotou a teoria monista, prevista no artigo 29 do CP. Esse aqui. Todo aquele que concorre para a prática do crime responde às penas a ele cominadas. A diferença está apenas na medida da culpabilidade, ou seja, quanto de pena você vai aplicar para cada um, quanto de reprovação cada um vai ter. Mas autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime, pelo mesmo fato. Autores e coautores com domínio do fato, partícipe sem domínio do fato. Maravilha! Agora você já pode comemorar! Teoria do domínio do fato, coautoria, autoria e participação, está tudo resolvido para você mandar bem na sua prova da OAB.